O antigo estádio do Grêmio não recebe uma partida oficial há mais de uma década. Hoje ele está silencioso, mas segundo relatos de quem viveu ali, silêncio nunca significou exatamente que não havia ninguém. E essa é só mais uma das 3 histórias que Porto Alegre nunca conseguiu enterrar. Hoje nós vamos passar por um goleiro que virou verso de hino depois da morte, por um estádio abandonado cercado de relatos estranhos, e por um crime tão macabro que, com o tempo, realidade e lenda acabaram moídas juntos. 3 arquivos, um clube, uma cidade. Eurico Lara defendeu o Grêmio por 15 anos e virou um dos maiores símbolos da história do clube. Em 1935, já gravemente doente e orientado por médicos a não jogar, decidiu entrar em campo em um Grenal decisivo. O Grêmio venceu por 2-0. Lara morreu cerca de 2 meses depois, em 6 de novembro. Com o tempo, nasceram versões de que ele teria morrido no gramado ou saído do estádio direto para o hospital após defender um pênalti. Essas versões pertencem à lenda, não ao registro histórico. A história verdadeira já era forte o bastante. Um goleiro doente, uma partida decisiva e um nome que depois entraria para o hino do clube como craque imortal. Só que a palavra imortal ganharia décadas depois uma nova imagem. Não a de um homem, a de um estádio que parece se recusar a desaparecer. O Olímpico foi a casa do Grêmio entre 1954 e 2013. Depois da mudança para a Arena, sua demolição começou, mas o lugar nunca desapareceu por completo. O que ficou para trás são arquibancadas, concreto, mato, pichações e um silêncio estranho para um lugar que passou décadas recebendo milhares de pessoas. E os relatos estranhos não começaram depois do abandono. Jogadores das categorias de base que viveram em alojamentos sob as arquibancadas contaram histórias sobre passos durante a madrugada, ruídos inexplicáveis e até a aparição de uma mulher pelos corredores. O estádio também recebeu velório de conselheiros, o que alimentou ainda mais o imaginário de quem dormia ali. Não existe prova de atividade paranormal no Olímpico. Existem relatos, memória e um cenário perfeito para que qualquer estalo de concreto vire uma história. E existe um detalhe quase poético. Mesmo abandonado, o local continuou recebendo homenagens. Famílias já levaram para lá cinzas de torcedores que queriam permanecer ligados ao estádio depois da morte. Durante décadas, milhares de pessoas gritaram naquele lugar. Talvez o mais assustador não seja imaginar que alguma voz tenha ficado. Talvez seja perceber que agora todas elas se calaram. Mas o lado sombrio de Porto Alegre não termina na arquibancada. Em 1863 e 1864, desaparecimentos levaram a polícia a uma casa na antiga Rua do Arvoredo. José Ramos e Catarina Pause foram ligados a assassinatos cometidos para roubar dinheiros e objetos das vítimas. Os crimes são parte da história documentada. O que aconteceu depois virou lenda. Com o passar dos anos, espalhou-se a versão de que os corpos teriam sido entregues a um açougueiro e transformados em linguiças vendidas à população. A existência dos homicídios é histórica. A história da carne humana, consumida pela cidade, é a camada lendária, ampliada pela tradição oral e pela literatura. Hoje a rua tem outro nome. O endereço mudou, mas a memória não. Um homem que virou imortal depois da morte. Um estádio que continua em pé sem estar realmente vivo. E uma rua onde fato e lenda se misturaram por mais de um século. Talvez o lado sombrio do Grêmio não esteja em uma assombração. Talvez esteja nessa obsessão da memória em continuar presente. Qual dos 3 arquivos mais te pegou? Eurico Lara? O Olímpico? Ou a Rua do Arvoredo? Arquivo encerrado.